Eu estou tentando aqui começar a integrar com o Prezi, tá tendo uma dificuldadezinha aí para ele fazer a integração, não sei porquê, né? Tá ouvindo aí, Jane? Agora é que eu estou conseguindo ouvir, professor. Ah, Desculpa. Agora eu beleza. sei. Eu tô querendo carregar aqui o vídeo, Tá. tá dando um probleminha só de carregamento aqui, não sei porquê. Os que o senhor fez, eu já tinha visto até. O quê? Os dois que o senhor publicou lá, eu já tinha visto. Só que aqui eu queria integrar ele com o equipamento, só que ele tá dando algum erro. Hum, Aí talvez eu tenha que dar uma desconectada de vocês para ele começar a pegar aqui do. tá. Deixa eu ver o que é que ele tá fazendo aqui. Ele tá carregando ainda. Aí vai ficar uns 4,72. Enquanto isso, tá todo mundo me vendo de boa aí, né? Tá tudo certinho, né? Sim, tudo certinho. Uhum. Ah, beleza. Nossas aulas vão ser por esse meio virtual esses tempos, né? Então ainda estou aqui me adaptando com ele para ver como é que funciona. Os outros professores já devem ter avaliado, mas deve ter falado com vocês, mas o grau A, eles mencionaram lá, né, que vai ser referente aos exercícios que a gente fizer em sala de aula. Já comentaram com vocês, né? Já comentou, Jane? Para mim ainda não. Nenhum professor falou sobre isso. Ah, beleza. O grau A vai ser referente aos exercícios que forem propostos em sala de aula, entende? Então, esses exercícios que eu costumo estar passando para vocês ao fim, Nós né? vamos postar para o senhor aqui no Moodle. Eu abri espaço no Moodle e vocês vão colocar eles lá, de preferência no Excel. Aí, hoje, a ideia é acabar a aula passada, que a gente começou, e que vocês vejam essa parte do Excel de modo que vocês me entreguem através dele, né? Aí, desculpa, Sim. agora ele consegue integrar com o Prezi. Deixa eu ver se ele consegue agora. Tá aparecendo certinho aí a imagem hidráulica 1? Tá aparecendo, Jenny? Sim, tá aparecendo. Tá. Ah, então finalmente consegui aí fazer o que eu queria, né? Então eu queria que tivesse essa integração aí com essa integração aqui para aparecerem os slides, né? Nisso, se puder avisar os colegas de vocês que porventura não estejam aqui, a ideia é a gente trabalhar dessa forma aí. Se possível, entregue esses exercícios. Então, vamos continuar aí. Espero que todos estejam bem nesses momentos aí de coronavírus. A gente está usando aqui o Zoom, às vezes ele dura 40 minutos. Nisso, vou tentar adiantar aqui, que a gente já perdeu os minutos aqui, eu me atrapalhando no início, né? Então, vamos lá aqui, seguir para a nossa... Vai ser só uma aula, professor? Hã? Como é? Vai ser só uma aula ou você não vai fazer mais de uma? Essa aula e a parte do Excel, dia. para quem não mexeu com Excel ainda. Então, a ideia é estar com os dois. Aí eu vou passando. Na real, era para ficar um pouco melhor, que eu não estou conseguindo fazer a mudança para minha câmera, e toda vez que eu tiver que fazer, eu vou ter que alterar aqui um pouco. Mas, por enquanto, vai passando esses slides aí. Bom, a gente acabou a aula passada com aquela introdução lá que eu estava fazendo referente à revisão de mecânica dos fluidos, né? Então a gente ficou com massa específica, peso específico, aquelas coisas. Vocês trabalharam um pouco com aqueles aspectos. Aquele vídeo é mais para vocês verem uma aplicação prática referente à mecânica dos fluidos, né? Então achei bem interessante o vídeo. Se vocês pudessem ver, seria bom. Aqui a gente vai continuar com os aspectos preliminares da disciplina, uma revisão geral, uma abordagem do que a gente vai ver ao longo da disciplina e depois falar um pouquinho do Excel. Nisso, vou começar um pouco aqui com essa sequência aí. Então, sobre classificação dos escoamentos, quando a gente tem lá o escoamento ocorrendo numa determinada tubulação, né, ou em determinado meio, a gente pode ter essa classificação dele quanto à direção da trajetória
em laminar ou turbulento. Não sei a matéria que vocês pegaram antes de mecânica dos fluidos. De mecânica dos fluidos, se vocês pegaram alguma coisa referente ao número de Reynolds ou algo do tipo, nisso, Sim, sim. Reynolds ele vai servir para classificar aqui o escoamento quanto a ele ser laminar ou turbulento, né? Ele também pode ser permanente ou não permanente, como vocês veem aí. Essa questão de permanência, ela está associada à questão de variação no tempo. A gente vai ver mais para frente alguns aspectos relacionados a isso, mas o que é que acontece? Quando ele é permanente, é que as características do escoamento ela não variam ao longo do tempo. Velocidade, vazão, pressão em determinado ponto, nada disso vai variar. E o não permanente, ele varia. Então, imagine vocês aí como se fosse vocês na cadeira, né? E vocês se deslocam para outro ponto aí e as características não se alteram ao longo do tempo. Quando eu chegar lá na parte do escoamento, vai ficar mais fácil de visualizar, né? Bom, quanto à variação da trajetória uniforme ou variado, é como se você estivesse parado em um ponto e todas as suas características não se alterassem, você sentado na cadeira aí na mesma posição, vamos supor que seja uma partícula de água, né? Você anda 2 metros aí para trás e você está na mesma posição em termos de altura, em velocidade que está passando, que você está seguindo no escoamento. Então, isso seria uma uniformidade, né? É que as características elas não vão variar ao longo do espaço, elas vão permanecer constantes. E o variado vai ter algumas variações. Então, suponha que você pegou sua cadeira, mudou 1 metro e você está abaixado, alguma coisa assim. Então, você agora está abaixado, quer dizer que teve uma variação comparado ao ponto que você estava anteriormente, né? Só que a gente vai ver isso relacionado à água. E o movimento de rotação, rotacional ou irrotacional, né? Se a partícula vai estar se movimentando nesses sentidos aí ou não. Bom, o escoamento laminar. O Reynolds ele fez lá um determinado experimento e ele verificou que as partículas percorrem essa trajetória aí paralela. Quando a gente estiver tratando de tubulações, a gente vai verificar que ele é em função basicamente da velocidade desse escoamento. Então, quanto mais velocidade, maior vai ser esse número de Reynolds e do diâmetro dessa seção, tá vendo? Vocês têm essa largura aí dessa seção, o diâmetro dele no caso. Então, V vezes D dividido por viscosidade cinemática é o nosso conhecido número de Reynolds. Ele vai variar em função dessas características aí. Se o escoamento é laminar, quer dizer que ele é bem tranquilo. Quando a gente for verificar isso em termos de valores, de 0 até 2.000, 2.300, a gente vai ter o número de Reynolds classificado como se fosse laminar. De 2.300 a 4.000 vai ser esse de transição que tem aí ó, na imagem. E de 4.000 em diante, vocês vão ter um escoamento turbulento. Quando a gente vai tratar isso mais na segunda área da disciplina, né? Mas a gente já vai vendo alguns aspectos agora. Bom, o escoamento turbulento, vocês têm aí essas trajetórias, são curvilíneas, né? Irregulares, e como eu falei anteriormente, o número de Reynolds ele vai estar acima de 4.000. Qual foi, Jane? Diga, Jane. Na verdade, eu só queria ver com os colegas se todo mundo tá ouvindo bem, só para mim tá cortando? Tá cortando aí? Para mim, sim, eu queria ver se para os colegas também. Não, pra mim tá ok. Eu estou escutando Tá, normal então acho que é a também. minha internet. Eu tô ouvindo normal também. Ah, beleza. Então, vamos continuar aqui. Esse escoamento turbulento, aí a gente vai ter ele associado a esse número de Reynolds também, quando essa relação, quando a gente estiver tratando de conduto forçado, a gente vai ver um pouco a diferenciação entre conduto forçado e conduto livre. Quando esse valor ficar acima de 4.000, a gente vai ter ele como se fosse um escoamento turbulento. A gente vai verificar que no caso da gente que vai estar avaliando sempre a água, o escoamento normalmente vai ser turbulento. E aí vocês vão ter algumas como é que eu vou dizer, situações, né, a serem aplicados em função desse valor. A gente vai determinar o fator de rugosidade da tubulação, entre outros aspectos, e assim a gente vai determinar alguns aspectos de perda de carga, que eu vou falar um pouco à frente quando a gente falar de equação de Bernoulli, quando eu falar um pouquinho dela. Bom, aí vocês têm um exemplo mais ou menos esse número de Reynolds transferido em valores, né? Para condutos livres, o que é que acontece? É quando está sujeito à pressão atmosférica. Então, suponha vocês lá um rio ou algo nesse sentido, Guaíba, o dilúvio, qualquer um desses é um rio.
a galeria de esgoto de vocês, quando ela não preenche toda a seção, né, da sua tubulação, ela está escoando como um conduto livre. Quando preenche toda a seção de um conduto, então imagine que a água preencheu toda a tubulação de sua torneira de casa. Imagine que está toda preenchida. Aquilo é um conduto forçado, ele está agindo sobre uma determinada pressão, diferente da atmosférica. Nisso a gente tem essas questões um pouco diferentes aí, né? Vocês têm aí essas relações para conduto livre, esse U significa velocidade, RH, raio hidráulico, dividido por viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática é um valor constante, normalmente, que a gente utiliza da água. E para condutos forçados, a diferença é que ao invés do raio hidráulico, a gente utiliza o diâmetro da nossa seção. Esse raio hidráulico aqui, de condutos livres, é uma relação entre área molhada, que a gente fala, sobre perímetro molhado, né? Então, é a área molhada que está sobre a água e o perímetro desse trecho. Em algum momento, a gente vai trabalhar um pouco mais esses aspectos aí de área molhada, perímetro molhado, entre outras coisas, quando a gente estudar canais. Aqui é mais para ter uma visão geral, né? Bom, o escoamento permanente, aqui é mais uma equação para representar esse escoamento, é basicamente a nossa equação aí da conservação da massa, né? Aqui você tem uma equação da continuidade, mas no escoamento permanente a gente não vai ter essas características variando ao longo do tempo em um determinado ponto. Quando eu chegar mais à frente, isso vai ficar um pouco mais claro, mas velocidade não vai estar variando no seu escoamento, pressão, entre outros diversos aspectos que a gente vai estar avaliando. Eles vão permanecer constantes, independente do tempo que venha a passar. Daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro aí. Bom, então, com a variação no tempo das características do escoamento são tudo igual a zero. Variação da velocidade no tempo igual a zero, variação da massa específica no tempo igual a zero, variação da pressão no tempo igual a zero. Quando o escoamento não é permanente, não permanente, a gente vai ter essas características aí variando ao longo do tempo. Bom, isso aqui vai ilustrar bastante bem o que eu estou querendo dizer. Se vocês avaliarem essa estrutura aqui da esquerda, né, de vermelho aí, o que é que acontece? Você tem um escoamento saindo naquele ponto lá embaixo, tá vendo? Você tem aquele ponto. Se a água está descendo por aquele ponto, quer dizer que a parte de cima do reservatório ele vai esvaziando ao longo do tempo, não é isso? Então, ele vai estar esvaziando lá ao longo do tempo. O que é que acontece? Como ele está esvaziando ao longo do tempo, imagine que você está avaliando lá na sua tubulação de saída, no orifício lá embaixo. As características de velocidade, de vazão e de pressão, elas vão alterando à medida que seu reservatório está esvaziando, entende? Porque ele que está dando a carga de pressão no seu escoamento. Então, quando esse reservatório estiver abaixando aí, ó, quando vocês estiverem ele abaixando, você vai ter menos vazão saindo ali embaixo, vai ter uma menor velocidade, entre outras coisas, entende? Então, isso é uma característica de escoamento não permanente. Ele está variando em um único ponto ao longo do tempo. Já a outra situação lá, ó, você tem a quantidade de água, o da direita, que você tem, ele tem ali a parte permanente, por quê? Porque você tem uma entrada de água muito maior do que a saída. Então, aquele reservatório, ele sempre vai estar em nível constante, entende? Se ele vai estar em nível constante sempre, o que é que acontece? A vazão que vai estar saindo naquele ponto, ela vai ser sempre a mesma. Vazão, a velocidade vai ser a mesma, a pressão naquele ponto lá de saída vai ser a mesma, porque o reservatório está sempre em mesmo nível. O outro caso, que tem como não permanente aí, ele está caindo menos água e saindo um pouco mais. Quer dizer que ele vai estar o quê? Abaixando o nível daquele ponto. Se ele vai estar reduzindo um ponto, ele vai cair na situação do reservatório que você tem à esquerda. Quer dizer que a velocidade aqui vai diminuindo, tempo, vazão vai diminuindo, entre outras coisas, né? Nisso é mais para ter essa ideia aí dos escoamentos, que isso vai ser bastante importante em alguns momentos que a gente estiver avaliando na disciplina. Isso vai estar relacionado a diversos aspectos que a gente vai estudar na hidráulica. Aí aqui eu vou passar para essa questão do escoamento uniforme. Tem que ficar operando aqui o escoamento uniforme, como vocês podem ver aí, ó, ele está dizendo o quê? Que aquele ponto 1 que tem VT1, né, e tem um 2 e o 3, as características dele elas não se alteram. A velocidade ali vai ser a mesma, pressão, entre outras coisas. Pressão até vai caindo aqui porque ele está saindo, né? Mas acaba que ele mantém características constantes no espaço.
Então, o uniforme é um pouco esse. Todos os pontos nessa mesma trajetória, ele tem a mesma velocidade. Ele tem a mesma velocidade por quê, né? Nesse caso aqui, ele está em nível constante e a seção ela não muda com o tempo, tá vendo? A seção ela permanece constante, mesmo tipo de material, entre outras coisas. O escoamento aí ele se configura como uniforme. Ele não vai ter variações ao longo do tempo. Bom, o que é que a gente tem de importante aqui? Quando vocês forem avaliar essa questão de escoamento, quando tiver em conduto livre, né, vai ter essa uniformidade em canais. Quando vocês constroem um canal aí, o dilúvio, ali é um exemplo de canal perto da PUC, entre outras coisas, quando você estiver vendo um sistema como aquele, ele é projetado com as mesmas características. E isso, se você tem a mesma vazão passando por ele, as características dele eles não se alteram no espaço, seria esse uniforme aqui. Quando a gente tem um vertedor, a gente vai causar esse escoamento bruscamente variado e depois a gente vai para um gradualmente variado aí nesse ressalto hidráulico. Mas isso não vai ser abordado mais à frente em outra parte da disciplina, né? Bom, a questão de ele pode ser também rotacional e rotacional, como a gente já viu, né? Então, desloque-se com essa velocidade angular em relação ao centro de massa e rotacional, elas se movimentam sem movimento de rotação, o próprio nome já diz aí, mas é mais algumas características básicas aí. Bom, isso aqui eu já acho mais importante, essa definição de conduto livre e conduto forçado. Aqui talvez fique mais claro de vocês perceberem. Imagine que isso aqui é uma tubulação de drenagem, de esgoto, entre outras coisas. Se você tem uma tubulação nesse sentido aqui, que ela não está totalmente preenchida, aquela primeira que tem o A ali, ó, se vocês perceberem, por ela não estar totalmente preenchida, a gente tem como se fosse um conduto livre. Quer dizer que está sujeito à pressão atmosférica na parte superior. Então, isso é um escoamento em conduto livre, né? É o exemplo de vocês de drenagem urbana, esgotamento sanitário, a sarjeta de vocês da rua, quando está chovendo e começa a escoar pelos cantos das ruas, aquilo é um escoamento de conduto livre. Já quando a gente tem um conduto forçado sob pressão, é essa parte aqui, quando sua tubulação está totalmente preenchida. Se ela preencher toda a seção, já é um conduto forçado. E quando ainda é maior do que a atmosférica, você vai ter que que está sendo exercida ali uma determinada força por unidade de área. A gente não viu na primeira aula que pressão é força sobre área, então aqui você vai ter uma força sendo exercida por uma determinada quantidade de área, porque tem tem algo fornecendo energia para esse sistema. Ou o desnível até esse ponto está grande do reservatório que abastece e ele está garantindo essa pressão, ou você tem um conjunto motor-bomba, que ele está fornecendo pressão, né? Está pressurizando o seu sistema e, consequentemente, fazendo com que fique dessa forma aí. Bom, escoamento pode também ser unidimensional, bidimensional, tridimensional. Essas características aí de unidimensional, bidimensional, tridimensional, para a gente entender melhor, né? Eu costumo colocar, imagine a sala aí do quarto de vocês e tem um navio aí no teto da sua casa, né? Ele preenche toda a sala de vocês e ele só anda numa direção. Então, ele só pode ir para frente e para trás. Isso aí vai ser um unidimensional. Imagine que nessa mesma sala tem um submarino, né? Então, ele pode ficar na superfície e pode descer. Seria um bidimensional. Imagine que é um submarino bem pequenininho e ele ainda, além de andar na superfície, de cima para baixo, ele ainda consegue andar como é que eu vou dizer? Nas transversais. Ele vai conseguir andar ali nas transversais. Seria o tridimensional. A ideia é essa. À medida que unidimensional é bem mais simples e quando você vai modelar isso mais matematicamente, né, é um pouco mais complicado. O unidimensional é mais simples, depois vem o bidimensional e o tridimensional é bastante complexo e exige bastante aí de computação. A gente talvez veja alguns modelos, mas talvez mais em hidráulica 2, vou verificar até lá como a gente faz. Bom, essa equação aí vai acompanhar vocês a vida toda, quem for trabalhar com hidráulica. Equação da continuidade para a gente, então basicamente é a área vezes velocidade, é a nossa equação da conservação da massa. Basicamente o que essa equação está dizendo para vocês é o seguinte, que a massa ela se conserva, você não vai ter perdas ali no sistema. Imagine que você encheu um copo de água, né? O copo está todo cheio, e você bebeu aquele copo de água todo cheio.
o que tinha naquele copo você bebeu. Então, é a mesma coisa para a tubulação. O que entra em um ponto, ele sai em outro. Então, se entrou 2 metros cúbicos em um ponto e tem uma saída única em outro ponto, vai ter que sair exatamente os 2 metros cúbicos, entende? Então, isso é a equação de conservação da massa, é a nossa equação da continuidade. E é bastante importante. Se tiver 2 fugas, então tiver 2 tubulações saindo, vai uma para um lado, uma para o outro, você vai ter que o somatório das saídas vai ser igual à entrada, né? A equação da continuidade vai estar dizendo para vocês basicamente isso. Bom, tem a equação de quantidade em movimento, então deduzida a partir da segunda lei de Newton, a nossa força é igual a massa vezes a aceleração. Tudo isso vai ser um pouco importante quando vocês estiverem analisando a nossa próxima aula, que é a análise dimensional, e entra um pouco dessas equações. A gente vai estar multiplicando as unidades, né? E no fim vai estar verificando mais ou menos qual unidade que vai ser representativa de determinada variável que a gente esteja analisando. Próxima aula a gente vai trabalhar um pouco mais. E aí vem a equação de Bernoulli. Essa também vai acompanhar quem quiser trabalhar com hidráulica a vida praticamente toda. Essa lei aqui de Bernoulli, ela está estabelecendo a conservação de energia. A outra que a gente viu da continuidade, ela não estabelece a conservação da massa. Essa de Bernoulli, ela estabelece para a gente lá a equação da energia, né? Então, o que é que ele está dizendo para vocês aí com essa equação de... Ficou baixinho o negócio, né? Ah, tá dando problema aqui. Voltou. Bom, essa equação, basicamente, ela é a equação da conservação de energia. Ela está dizendo para vocês que a energia de um ponto que você tem, ela também tem que se conservar. Só que quando vocês estiverem caminhando, imagine que você é uma partícula de água andando numa determinada tubulação. Quando a gente corre, a gente não soa, não fica suando e está perdendo energia em forma de calor, não acontece isso. Ela está representando basicamente isso, só que para a água, né? O que é que acontece? Tem essa equação aqui, que ele tem os termos de posição, esse Z1, o de pressão, P sobre gama aqui, e a parte cinética, V1 ao quadrado, 1 ao quadrado sobre 2G. Isso aqui, quando vocês passem, ele está somando todos os valores, né? Se ele está somando, todos estão na mesma unidade. Quer dizer, se você for utilizar a pressão em metro de coluna d'água, o Z aqui é a posição em metro, o P sobre gama aqui, pressão, a gente viu o quê? Newton por metro quadrado, né? E o peso específico, Newton por metro cúbico. Dividindo Newton por metro quadrado por Newton por metro cúbico, vai sobrar metro. E aqui a mesma coisa, V ao quadrado, velocidade metro por segundo, né? Metro por segundo ao quadrado vai ficar metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Dividido por metro por segundo ao quadrado, vai ficar metro também. Entende? Então, todas elas vão ser somadas com a mesma unidade. Você só pode somar os iguais, né? A gente já viu isso em algum ponto. Beleza. E o que ela está dizendo a mais aí, ó, é que você tem o ΔH. O ΔH de vocês ali é o quê? É a perda de carga, é a perda de pressão que você vai ter à medida que sua água ela se desloca de um ponto ao outro. Você vai ter uma determinada perda de pressão devido a sua água estar caminhando na tubulação. E ali ela vai perdendo energia à medida que se choca com as paredes. E essa energia é em forma de calor que ela está sendo perdida, né? E o HM que ele fala é uma altura manométrica. Quando você coloca uma bomba, por exemplo, aí no seu sistema, então imagine que você pôs uma bomba, você vai estar fornecendo mais energia para ele. E assim você vai ter esse termo proporcionando esse ganho de energia aí ao seu sistema. Depois a gente vai trabalhar um pouco com essas equações. Esse Z mais P sobre gama aí, o que a gente tem como energia piezométrica, que é o tema que vocês vão estar abordando quando a gente estudar manometria. Vocês vão estar medindo a pressão em determinado ponto. Então, normalmente, a gente vai querer saber esse termo aqui, ó, esse Z mais P sobre gama, quando a gente estiver avaliando. Essa imagem, ela traduz um pouco aí o que quer dizer. Aquela equação, basicamente, ela está fazendo o quê? Tem esse Z1, P1 sobre gama e V1 ao quadrado sobre 2G ali, ó. No fim, aquele plano de carga efetivo, aquele PCE, né, tem que ser igual. Para ser igual, considerando que você perde pressão à medida que sua água está andando, surge aquele ΔH ali, tá vendo? Esse ΔH é a perda de carga que vocês têm no sistema de vocês aí.
Bom, quando a gente estiver tratando perda de carga, vocês vão ver lá que maior comprimento do tubo, você vai ter mais perda de carga. Quer dizer que sua água teve um maior caminho para andar, né? Então, o que é que acontece? A cada comprimento maior de tubulação, você vai ter uma relação direta. Quanto maior o comprimento, maior a perda de carga. Se você tem várias conexões, imagine o registro da sua casa para abrir a água ali, para você ter água. Aquilo gera uma determinada perda de carga. Imagine que você tem vários daquilo na rede. Então, quanto mais conexões você tiver, mais perda de carga. Tubos mais rugosos, imagine tubos mais rugosos como se fosse diversas saliências, né, que tem dentro dos tubos lá. Ele vai causar também mais perda de carga. E menores diâmetros, eles causam também maior perda de carga para uma mesma vazão. Se você tiver seu escoamento, ele acontecendo numa mesma quantidade, entende? Imagine que eu tenho um diâmetro grande de 100 milímetros e eu reduzo para um diâmetro de 50 milímetros, e os dois estão passando a mesma vazão. Se isso acontece, a perda de carga vai ser maior num tubo de menor diâmetro, e, consequentemente, você vai ter redução de pressão naquele ponto. É isso que está sendo dito ali. Bom, pior que o cara botou um som aqui de hino. Bom, e o que vamos compreender ali, né? Essas questões de passar o líquido por um determinado conduto, o que é que vai estar acontecendo com ele nesses termos de redução de pressão, quando a gente diminui o diâmetro do cano, assim a gente vai ter maior perda de carga, entre outras coisas. Se manter o diâmetro constante, o que é que acontece? A gente vai avaliar esses aspectos aí ao longo da disciplina. Bom, outros aspectos que a gente vai estar estudando é a equação de Haas-Williams, que é uma equação para a gente identificar a perda de carga. Essa perda de carga é exatamente o quê? É exatamente aquele Hzinho que tinha na parte da equação de Bernoulli. Através de uma equação dessa, a gente consegue identificar. Ele basicamente vai lhe dizer, ó, à medida que sua água percorreu esse trecho de tubulação, com essa vazão, com esse coeficiente de rugosidade da tubulação e esse diâmetro, ela vai perder tanto de pressão. E quando ela perde essa pressão, você vai saber se ela vai conseguir chegar, por exemplo, no reservatório de sua casa. Nisso, a empresa de saneamento ela tem que dizer, olha, no mínimo tem que ter 10 MCA de pressão na rede. No fim das contas, quando a gente computar todas as sequências de nossa rede lá, que a gente vier a dimensionar, a gente vai ter que garantir um mínimo de 10 MCA de pressão disponível no sistema. Bom, aqui o coeficiente de rugosidade dessa equação de Haas-Williams, ela vai ter diversos tipos de valores. Depois eu vou estar passando, a gente vai estar trabalhando um pouco mais. E outro aspecto que a gente vai estar trabalhando é a potência de bomba, né? Em algum momento a gente vai, talvez fique mais para a hidráulica 2, mas a gente vai mexer em potência de bomba. Vocês vão ter que dimensionar prédios, entre outras coisas. E quando tiver que dimensionar esses prédios, normalmente você vai ter que propor a potência da bomba para atender aquele sistema que você estiver analisando. Bom, aqui depois eu vou tratar um pouco desses aspectos, eu não vou ficar muito nessa aula aqui para a gente adiantar, porque isso não vai cair na primeira parte da disciplina, então eu vou adiantar um pouquinho, mas aqui seria mais uma representação de um sistema elevatório. Vocês têm esse HG, que é a altura geométrica, a gente tem a altura no recalque, a altura na sucção, que a gente fala. Então, sucção é tudo que tiver antes da bomba, recalque é tudo que tiver após o eixo da bomba, né? Então, para vocês já terem uma ideia quando for trabalhar. E aquela parte lá de cima, ó, que tem um HF, que tem um HFzinho lá, desculpa aí, agora que eu vi que estava meu rosto e não o slide, né? Quando tiver o HF, esse HF aqui é o que a gente vai ter que fornecer de energia para o nosso sistema, né? Para ele conseguir chegar onde a gente deseja. Então, vamos dizer que seja a perda de carga que a gente vai ter no nosso trecho de tubulação aí. E, consequentemente, vai ser a energia extra que a gente vai ter que fornecer para a nossa bomba. Bom, vocês têm essa apresentação, não vou ficar apresentando esses termos aqui, porque já está quase acabando os 40 minutos. Vou adiantar para a gente ir para a parte do Excel, que eu pedi para vocês. Mas aí são basicamente os termos que a gente vai ter relacionado a bombas, que futuramente vocês vão estar trabalhando aí. Vou passar direto aqui para a parte do Excel, porque aquelas outras ali depois a gente vai ver melhor. Bom,
Eu pedi para vocês fazerem os exercícios em Excel, teve alguns que disseram que não sabia mexer no Excel, aí eu achei por bem pelo menos dar a capacitação básica, né, de como estaria funcionando o Excel. Aí a ideia aqui é basicamente mostrar para vocês como vocês organizarem os dados na planilha de vocês para estarem me entregando os exercícios de forma organizada, né? Então eu fiz um tutorialzinho de como vocês poderiam estar prosseguindo com esse uso do Excel para vocês seguirem quando estiverem fazendo os exercícios de vocês. Nisso eu vou passar para ele aqui, rapidinho. Bom, o Excel a gente então vai aprender a fazer alguns cálculos complexos, né, em planilhas eletrônicas. A ideia dele aí é um pouco essa. Com eles, vocês quando estiverem trabalhando, vocês não vão ficar usando calculadora HP lá na obra e tudo mais. Normalmente a gente já vai ter um projeto pronto, entre outras coisas, vocês têm que mexer em planilhas eletrônicas, entende? E o Excel é uma boa ferramenta aí para vocês estarem mexendo. Nisso vocês vão ter os dados e vocês vão ficar sempre salvos, se vocês salvarem, é claro, né? Tem diversas funções prontas, entre outras coisas. Isso é bastante interessante. O importante de você fazer uma planilha Excel, você tem que organizar os dados direitinho, né? Vocês podem fazer operações simples, a gente vai resolver uma equação de Hauswills e tem um cálculo de custos aqui, se vocês puderem testar em casa para ver como é que fica. Bom, eu vou pular essa parte, mas o Excel, ele basicamente ele é constituído dessas colunas e dessas linhas aqui. O bom dele é que a gente consegue replicar funções. Então, suponha que você quer uma função que multiplique área vezes velocidade e vocês têm diversos tipos de tubulações e diversas velocidades. A gente consegue replicar o mesmo equacionamento para diversas outras células, com duplos cliques, entre outras coisas, né? Só segurando o sisteminha ali. Bom, nisso tem essa forma aí, se puder, coloque no Excel esses valores para fazer um teste. E aqui tem mais ou menos um exemplo do que vocês vão obter. A ideia é vocês proporem algo assim. Então, nos exercícios de vocês dão um print screen, vocês fazem um copiou da tela de vocês, copia ela com print screen, cola aqui no Excel, pega esses dados, separa eles, né? E à medida que vocês separarem, vocês vão fazer todos os equacionamentos nesse modelo aí, ó. Nesse caso, botar a velocidade, o valor referente. Num canto aqui, eu sempre boto a unidade, porque a unidade vai ajudar vocês lá a identificar se está tudo coerente, né? Tem equações que ela vai utilizar metro por segundo para velocidade. O professor não está mostrando nada no Excel, né? Hã? Ah, sim, foi mal. Não está mais mostrando o Excel. Agora foi. Bom, quando tiverem algo nesse sentido, vocês... o que é que acontece aqui, né? Vocês pegam essa tela, aqui tem os dados organizados, mas quando fizer o exercício, dá o print screen lá do PowerPoint, que eu coloco, né, para vocês, cola nessa área e organiza os dados direitinho e propõe a resolução dos exercícios nesse formato aí, mais ou menos. Vocês vão estar fazendo, né? Bom, eu coloquei aí esse exercício com determinados tipos de dados. O Excel é bastante simples. Quando a gente quiser fazer multiplicação, você só vai usar o asterisco. A vazão é basicamente a multiplicação entre velocidade e área da seção. Você tem metro e metro quadrado por segundo, né? Quando multiplica os dois, fica metro cúbico por segundo. É a unidade da vazão ali embaixo. Nessa multiplicação que vocês venham a fazer. Nisso, para usar o termo de multiplicação, é o asterisco. Essa conta aí só foi para mostrar isso, né? Que a multiplicação é pelo asterisco. Bom, se você também pode fazer soma, a soma você pode fazer de duas maneiras diferentes, eu vou adiantar aqui, mas você pode fazer você tem 3 valores, a soma você pode fazer clicando na célula que você tem, colocando o sinal de mais e somando as outras duas, ou você escreve igual, soma, e depois que você escrever igual, soma, você seleciona os 3 dados que você deseja. Quando você fizer isso, ele já vai dar direto o resultado da soma, né? Dessas vazões. Bom, a diminuição é o sinal de ultrassom aqui, né? Basicamente, só coloquei ali para vocês verem. Nisso, a ideia básica aqui para dizer para vocês é o quê? O Excel nada mais é do que essas operações que a gente faz simplesmente, vocês já estão acostumados a fazer na calculadora lá, mas vai ficar organizado na planilhazinha e vai ficar mais estruturado para vocês aproveitarem
em outras oportunidades. O tempo ali já está acabando no meio do Zoom, né? Por isso que eu estou tentando adiantar. Se cair a ligação aí, é porque do software que está usando. Me perdi um pouco no início aí. Mas depois a gente vai se adequando, né? Ao sisteminha. Bom, lá eu passei para vocês, para vocês replicarem esses diversos passos que eu coloquei nessa planilha. Eu coloquei uma equação da vazão de Haas-Williams. Vocês vão aplicar ela com esses valores para obter esse valor aí referente à implementação desses valores na equação. Depois vocês dão uma olhada lá como fazer. Mas é para seguir esse procedimento que eu estou falando. Aí não caiu ainda não a ligação? Se não caiu, tá de boa ainda. Eu pensei que já ia cair já. O senhor vai fazer mais uma aula de 40 minutos depois, professor? Não. Eu só queria testar, né? Hoje é mais o teste aí de como iria funcionar. E nas próximas a gente vai melhorando o que tiver. Na próxima vai ficar mais... Eu sei que agora tá bem simplesinho, né? As coisas que eu tô falando. Na próxima vai ficar um pouco mais complexo, que é análise dimensional. Aí eu queria pelo menos testar como é que fica esse negócio de aula dessa forma, nesse formato que a gente está fazendo, né? Deixa eu ver aqui, porque o vídeo... Tenho que mexer em um negócio aqui para sair o vídeo. Eu queria testar com vocês para verificar se na outra dá para seguir assim, né? Não sei como é que fica para vocês aí. E daí hoje já vai ter algum tipo de exercício ou não? Tem os exercícios da aula anterior que eu passei, né? E tem mais uns 2 nesse fim de aula. Eu acho que tem 9 exercícios, né? Eu acho que o Sidney... Não sei se foi o Sidney que mandou, mas eu abri espaço no Moodle. Se possível, você manda através do Moodle lá. E todo fim de aula, a ideia é ir botando daí todos os exercícios, é isso? Toda aula vai ter. Toda aula eu vou pôr alguns exercícios e o grauá de vocês vai ser basicamente esses exercícios. Se ninguém falou, é bom que vocês façam para todas as outras disciplinas, porque é a forma que... nenhum professor tinha dito ainda isso, na verdade. Verdade, todos eles não falaram. Não falaram, não. Tive aula segunda e terça e nenhum falou. Então se vocês se puxam aí, provavelmente eles não passaram exercício, não? Durante a aula? Tem para postar, mas tipo, o exercício do que a gente sempre mandava, igual, sabe? Então, mas não, ele não disse que ia ser a avaliação do grau A. Normalmente é aquele pontinho extra só, né? É isso. Eu vou passar diversos ao longo da disciplina aí. Nisso eu queria mais testar. Não sei como é que ficou para vocês, né? Desculpa aí os erros iniciais, é porque na minha apresentação aqui eu uso 2 softwares, né? Para conseguir apresentar o slide e ficar meu rosto aí. Ele não estava mudando aqui o que eu queria. Aí... inclusive. Hã? Deu uma travadinha. A sua foi melhor do que as outras ainda. Tá dando umas travadinhas aqui, mas... A sua foi melhor do que a... Depois a gente vai dando umas melhoradas. Os outros não chegaram a ter isso. Mas depois a gente... É isso, né? A gente está testando. Basicamente, eu queria que vocês fizessem esse exercíciozinho aí também, se possível, para entregar. Tá como exemplo, mas entregue só para ver que testaram, né? Como é que está sendo feito. Mas a gente está em teste, a gente recebeu uma capacitação para conseguir estar dando essa aula para vocês. Então, eu não consegui passar nada semana passada justamente porque disso, né? A FTEC tem toda uma capacitação para a gente, para conseguir, nesse momento aí, tá falando com vocês e passando o semestre da melhor maneira possível. Eu sei que às vezes deve ficar ruim para vocês, né? Mas eu creio que daqui a um mês talvez já comece a retornar um pouco as coisas, espero, né? Eu não sei se vai ter como ficar tudo parado, né? Diga. Não sei se vale a pena ficar a dica aí. De repente, aí na próxima aula, até como uma metodologia aí para a gente seguir as aulas aí, o senhor fazer 2 lives, né? Fazer umas 7h30 ali, como o senhor já iniciou, faz a explicação, né? Toda a apresentação do conteúdo, depois dá uma pausa ali de uma meia hora e faz uma segunda live para desenvolvimento e auxílio dos exercícios que o senhor está postando na aula, né? Sim. Não, é isso que foi até bom sua colocação, foi bem bom mesmo. Eu tinha pensado em fazer algo nesse sentido. Aí a ideia era basicamente deixar vocês fazerem o que vocês não conseguirem, vocês me falarem, pô, isso aqui não tá indo não, sabe? Esse exercício não foi. E eu tentar
responder em outra live. Só que, como tu colocou, era um pouco, assim, fazer algo nesse Sim, sentido, sim. né? Mas com que Perfeito, vocês então. não conseguirem resolver. Com que Sim. conseguirem, aí não tem muita necessidade, Outro né? professor também, o professor ele deixou, tipo assim, vídeos, deu uma meia hora de vídeos ali que ele tinha postado, postou ali, sabe? E ele disse pra gente ver esses vídeos a partir das 7 horas, a live começava às 8, ou acendendo do tempo de vídeo, e a gente aí ia tirando as dúvidas com o que ele postou, mais ou menos, sim? Entendi. Daqui para lá a gente vai aprimorando o que Era ficar uma bom opção para também. vocês, o que for ficar bom para vocês, eu vou fazendo. Aí nas próximas vão ter exercícios mais interessantes aí. Eu creio que vai melhorando a análise dimensional um pouco mais complexa. Aí eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Hoje a gente vai ficar meio que por aqui, né? Não tem muito mais o que ter aqui. Eu só queria, como eu pedi em Excel, aí eu achei por bem, né? Passar uma aula com esse Excel para que quem não mexe nada ainda ter pelo menos uma base para iniciar. Isso eu acho que vai ser bastante importante para quem não mexe, porque é o primeiro contato, né? E a partir do primeiro contato você consegue desenvolver mais e mais. E isso aqui você vai utilizar em quase todas as disciplinas que vier a fazer trabalho, vai ser bastante bom. Se puder entregar no Excel, ótimo. Quem não conseguir ou não fizer de jeito nenhum, faz no papel, bate uma foto e cola lá num conjunto num arquivo RAR, né? Joga tudo de uma vez que eu tento ver também, mas de preferência tente fazer no Excel. Aí é basicamente isso, eu acho, por hoje, pessoal. Não vou me estender aqui, não. Desculpa aí qualquer coisa que é o início, né? A gente está testando ainda, eu sei que vacilei no início ali. Capaz. Tinha planejado aqui, porque o Zoom, ele disse que pode 40 minutos. Aí eu tava meio com medo aqui, mas agora ele permitiu, né? Ficar mais que 40. Então tá. Valeu então, pessoal. A gente se vê aí na próxima aula. Obrigada. Valeu aí. Professor. Fiquem bem Boa aí. Até a noite. próxima. Valeu, professor. Boa noite aí, Valeu, pessoal. boa noite. Valeu, Tchau, tchau. professor. Falou. Valeu. Tchau.